Enem 2022. Primeiro dia com uma prova maior, textos mais longos quando a gente compara com as provas de linguagens e humanas dos anos anteriores. E o problema disso não é só a questão do tempo, mas principalmente a questão do cansaço mental de leitura de uma grande quantidade de textos. E um tema relativamente esperado da redação, que em um primeiro momento pode ser uma coisa boa, mas eu vejo muitas pessoas com dificuldade em lidar com um tema esperado, um tema que a pessoa já treinou muito, que ela tem muitos repertórios, e aí muitas vezes ela quer escrever muitas coisas e acaba se embolando na questão do tempo e do espaço. Por outro lado, quando a gente analisa as provas do segundo dia, a gente também tem uma prova mais trabalhosa, com um número muito maior de cálculos e uma dificuldade um pouco mais elevada, principalmente em naturezas e mais especificamente em física. Tá, o que isso significa? Isso é ruim ou isso está tranquilo? E eu, como analista de aprendizagem, como mentora de aprovação, eu analiso vários anos anteriores e eu quero te mostrar alguns pontos importantes. Ano passado, o que a gente teve? A gente teve linguagens mais difícil e um tema de redação inesperado. No ano anterior, em 2020, a gente teve matemática mais fácil e essa variação é normal. Essa variação, ela reflete na média de acertos e ela reflete muito na TRI. Então, eu quero te mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que em 2020 a prova de humanas foi mais difícil. E aí a TRI acaba valorizando mais, acaba sendo mais alta. Já a prova de linguagem de 2020, ela foi mais fácil do que em relação a 2021. Então a TRI valoriza menos. Quando a gente olha a nota máxima, que a gente está olhando a nota máxima, a maior nota que teve de linguagens de humanas em 2020 e 2021, o que a gente vê? A maior nota de linguagens em 2021 foi 826. Em 2020 foi 801. O que reflete essa diferença? Exatamente esse nível de dificuldade diferente. Quanto mais difícil, mais a TRI é alta, e porque ela valoriza ali quem acertou. Já humanas foi mais difícil em 2020 do que em 2021, e a gente consegue ver então uma diminuição na TRI. Teve um ano, inclusive, que foi tão matemática foi tão difícil, considerada tão difícil, que a TRI foi acima de 1.000. Então, a gente tem parte das informações, a gente não tem todas as informações nesse momento. Tá bom, então o que a gente faz a partir de agora, sabendo que foi uma prova mais trabalhosa, uma prova que exigiu mais cansaço mental? Eu arriscaria dizer que a TRI de naturezas principalmente vai aumentar. Então, a gente tem parte da informação. Se você caiu aqui de paraquedas, eu quero me apresentar, eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em ensino e aprendizagem. Eu fiz essa análise aqui conversando com vários profissionais da área, com vários alunos, com vários dos meus monitores, na minha equipe de psicólogo, pedagogo, educadores. A gente fez essa análise aqui geral, mas o que eu recomendo daqui para frente? Inclusive, quero te mostrar aqui, né, olha, tem vários alunos aprovados, aqui tem o Henrique, a Duda, a Martina, a Clara, aprovados em diferentes faculdades, e assim como quando eles saem da prova, quando eles saíram da prova, né, na época que eles foram aprovados, eles saíram um pouco perdidos. Será que deu? Será que não deu? Acho que eu fui bom numa matéria, acho que eu não fui tão bom na outra, uma estava faltando tempo. As provas sempre vão ter surpresas. Mas o que é importante a partir de agora? A primeira coisa é saber que você tem parte da informação. Então, pouquíssimos, na verdade, assim, a maioria, colocar 99% dos aprovados que eu já vi, eles saem da prova e falam assim, será que deu, será que não deu? Não estou completamente seguro. Por quê? Porque tem várias coisas aí para acontecer. É uma prova longa, tem um cansaço ali daquele momento, e a gente tem parte da informação. Uma parte muito importante é a TRI e a correção da redação. Então, isso afeta muito o resultado. Então, você tem parte da informação, seja ela boa ou seja ela ruim. Nossa, eu fui muito bem, mas espera aí, calma, respira fundo, porque a gente ainda tem que ver a redação até rir. Tô na torcida para dar certo, mas a gente tem que saber que a gente tem parte da informação. Ou, eu não fui bem, ou eu não fui bem em naturezas. Mas espera aí, você tem parte da informação. Se a gente olha os dados dos aprovados dos anos anteriores, vou te mostrar alguns dados aqui, a gente vai ver uma variação muito grande. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pouco das notas de corte da UFMG, coloquei como exemplo aqui na UFMG, mas a gente pode pensar em outros exemplos, viu? Se você quiser um outro exemplo, põe aqui para mim. E aqui eu estou colocando o número de acertos de ampla concorrência. Sassá, eu queria saber de outra categoria, de outra modalidade. Só pedir também. Escolhi ampla concorrência porque tem o maior número de vagas disponíveis. E quando a gente olha, isso aqui é da turma 160, do segundo semestre de 2020.
a gente tem um número de acertos mínimos de aprovados de 28, né, em alguns momentos aqui de 30 e poucos. Então, essas variações, elas acontecem muito. Quando a gente olha o número da variação entre os alunos, é muito grande. Então, a gente olha também variação na questão da redação, então a gente consegue olhar os números de acertos são diferentes. E se a gente pegar, por exemplo, a turma de 162, que foi do segundo semestre de 2021, a gente também tem essa variação. Então, tem gente que tirou, às vezes, 28 em uma matéria, mas compensou em outra. Teve gente que não foi tão bem em uma redação, na redação, mas compensou nos acertos. Tem gente que não vai tão bem em linguagens, mas compensa em matemática. Tem gente que não vai tão bem em naturezas, mas compensa em humanas. Ou não foi tão bem no número de acertos, mas a TRI arrasou. Então, a gente tem parte dessa informação. E aí, o segundo ponto é a gente evitar uma análise retroativa da prova. O que acontece? Tem um economista muito famoso chamado Nassim Taleb. Ele fala que é muito injusto quando a gente olha a história econômica e a gente olhar isso em retrospectiva. Porque em retrospectiva é óbvio que ia ter uma crise econômica em 2008, é óbvio que o dólar ia subir em uma época, é óbvio que ia acontecer tal coisa. Até quando a gente olha a questão da pandemia, é óbvio que ia chegar no Brasil, estava na China, estava na Europa. Só que a gente não percebeu isso na hora porque a gente estava vivendo o momento. Eu tenho uma amiga que ela é médica, coordenadora de CTI, ela fala assim: medicina retroativa não existe, porque ela é a mais fácil que tem, mas ela simplesmente não existe. Então, quando um médico olha e fala assim: ah, não, mas era óbvio que era isso, isso, isso. Era óbvio depois que ele sabe. Então, um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos. Imagina que você está vendo esse desenho aqui. Né? Beleza, você está vendo isso aqui? Aí pode perguntar: você sabe o que esse desenho aqui vai virar? Aí provavelmente você vai falar: ah, não sei, você pode imaginar várias coisas diferentes, né? Agora, quando a gente vê o desenho completo, percebe-se que eu sou desenhista, né? Ah, beleza, eram duas janelas de uma casa com uma menininha ali. Beleza. Agora, quando eu te mostro isso aqui, você não consegue mais olhar para isso aqui sem saber, sem ter aquela imagem mental do que aquilo vai virar. O que significa? Que às vezes a gente olha para a prova hoje e fala assim: ah, eu devia ter feito primeiro as questões. Nossa, essa questão era mais fácil, eu devia ter feito aquela primeiro. Nossa, essa questão era óbvio que eu tinha que saber tal coisa. Mas essa análise em retrospectiva, ela é muito injusta com você, porque naquele momento não teria como você saber as coisas que você sabe hoje. Na hora que você estava fazendo a questão 10 da prova, não teria como você saber que todas as questões elas eram muito maiores e exigia muito mais cálculo, ok? Então, primeiro ponto, saber que a gente depende muito ainda da TRI e da redação. Segundo, evitar ficar fazendo essa análise em retrospectiva. Beleza, o que você fez, agora é bola para frente. Terceiro ponto muito importante de descansar. Ah, Sassá, vou fazer outras provas. Então, descanse um dia, dois, e aí volte a estudar para as outras provas. Segunda fase da Unicamp, FUVEST. Aí a gente não pode ficar descansando até lá não, né? Geralmente a gente tira alguns dias. Quarto ponto, meus alunos são alunos que querem ser aprovados em medicina. É a maior nota de corte. A gente fala que a gente descansa, mas a gente só para de estudar quando o seu nome está lá na lista dos aprovados. Então, beleza, fui, descansei e depois eu volto a estudar, com uma rotina que seja saudável e que seja sustentável. Então, com sono de qualidade, com atividade física, com meditação, com tudo que a gente cuida para que você consiga se sustentar estudando. Por quê? Principalmente quando a gente pensa que ano que vem é o último ano antes do novo Enem, a gente não pode dar bobeira. Quem sai na frente vai ter muito mais resultado, vai ter muito mais vantagem do que quem vai esperar o resultado do SISU no final de fevereiro, vai esperar a lista de espera, vai esperar tudo isso. Quanto antes a pessoa começar a se preparar, melhor. E aí, um quinto ponto. Analisar o que você não foi tão bem esse ano. Alguns dos erros mais comuns são deixar de lado a revisão, não ter um estudo de tanta qualidade, às vezes não cuidar dessa questão da rotina dos aprovados, do sono, da atividade física, a pessoa fica exausta, fica esgotada, ela não consegue manter a constância. E aí a gente cuidar desses 5 aspectos. E aí você corrige os erros e vai ter um ano aí muito mais sustentável. Melhor das hipóteses, chegou fevereiro, eu passei. Excelente. Ah, mas se eu não tiver passado, você já está muito na frente, você já está conseguindo estudar com muito mais qualidade. Inclusive, se você quer melhorar a revisão, o jeito de você estudar, já aproveita, me segue aqui, porque eu tenho várias orientações com base na neurociência para te orientar na sua aprovação. E se você tem alguma dúvida, pode me mandar um direct lá no @SabrinaOliveiraBH. Fala, eu vim pelo YouTube, que eu vou te dar orientação, vou te ajudar, aí vou adorar te ajudar na sua aprovação. Beijo!